Tributária, turma, porque o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, espera que o texto da reforma seja concluído até o início da noite desta quinta-feira. É importante a gente ressaltar aqui que diversos pontos da proposta ainda estão em negociação entre deputados, prefeitos e também governadores. A gente separou um trecho da fala de Lira e nós vamos exibi-lo agora. Quero iniciar a votação da PEC por volta das 18 horas. Eu espero que tenha sido e seja tempo suficiente para finalizar as conversas e a gente ter o texto definitivo para ir para a votação em primeiro turno. E olha só, teve polêmica, viu? Alguns integrantes do Partido Novo e do PL pediram a retirada de pauta por entenderem que há incertezas em relação à proposta da reforma. Só que o pedido foi rejeitado pela maioria. A gente acompanha um trechinho dessa treta. Nós queremos conhecer o texto dessa PEC. O novo texto com alterações subiu no sistema há 5 minutos. 120 páginas que ninguém leu. 120 páginas que a gente precisa aprofundar. A gente precisa, para um assunto sério desse, poder debater de uma maneira respeitosa. Não no solavanco, sem saber o que está votando e sem saber o que está discutindo. Todo o processo que permeia essa reforma tributária, a PEC 45, ele está cheio de dúvidas. Primeiro, que nessa legislatura nós não tivemos a criação de uma comissão especial para tratar sobre esse assunto. E é enganoso falar que nós somos contrários à reforma tributária. Nós somos favoráveis à reforma tributária desde que ela tenha os parâmetros legais e que dentro dela esteja tudo claro. A discussão sobre a proposta da reforma tributária começa daqui a pouquinho lá na Câmara Federal, às 11 horas da manhã. A gente vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan. Já a votação está marcada para começar por volta das 6 horas de hoje. Para a gente entender todas as dúvidas sobre esse assunto, a gente fez questão aqui de convidar um dos maiores economistas do Brasil, o economista Marco Sintra, para a gente poder conversar. Professor Marco Sintra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Bom dia. A alegria é minha de estar aqui para discutir esse tema que é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão importante para o país. Professor, você sabe que Aliás, deixa eu dar meu bom dia aqui. Bom dia para o Maninho. Nosso Dani José. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Paulo, Fê. Olha o Ariel hoje. Olha o Ariel. Maravilhoso. O Ariel tá parecendo a pequena sereia hoje. Tá maravilhoso. Inclusive, bom dia, Morning Show. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia para vocês que estão aí no estúdio. Já tô no clima aqui, ó, no fundo do mar. Em homenagem a vocês, a pequena sereia tá aqui atrás, o Rei Cristal, tá a família toda aqui. Adriel, prepara daqui a pouquinho o teu comentário sobre reforma tributária, porque eu vou querer saber. Deixa eu dar meu bom dia aqui para nossa Antônia Fontinelli também. Tudo bem, Antoninha? Seja muito bem-vinda sempre. Bom dia a todos, bom dia, Brasil. Professor, vamos começar a debater esse tema, porque esse é um tema complexo, difícil e que ninguém entende absolutamente nada. Mas eu acho que uma das maiores críticas a esse texto, eu queria muito ouvir do senhor, é justamente a retirada de poder das prefeituras e dos estados. Eu ouvi várias coisas nas redes sociais circulando por aí, por exemplo, o IPTU pode aumentar com essa reforma, o prefeito pode aumentar IPTU não por lei, mas por decreto. Eu ouvi também a descentralização que deveria acontecer, mas não vai acontecer. Vamos criar um conselhão em Brasília e é Brasília quem vai decidir quais serão os impostos dos estados. Como é que o senhor enxerga tudo? Quais são os pontos nevrálgicos aí da reforma? Olha, se existe uma certeza hoje, é de que ninguém tem certeza de nada. Porque nós estamos vivendo, na minha avaliação, um dos piores e mais vergonhosos episódios em termos de tramitação legislativa de qualquer projeto. Eu nunca vi uma coisa dessa, um projeto que foi apresentado há 10 dias atrás para ser implantado uma reforma tributária, que é um elemento fundamental na economia brasileira, há 10 dias. Ontem apresentaram um segundo projeto e diz o relator que agora, durante as discussões, naquela confusão do plenário, vai ser apresentado um terceiro projeto e ser votado às 18 horas. Isso, para mim, é um assinte. Eu fui deputado federal e eu sei como as coisas funcionam. A PEC, ela tem uma tramitação muito específica na Câmara dos Deputados. Tem que haver uma comissão especial, isso tem que ser debatido com todos os parlamentares. Esta comissão especial não existiu. Os parlamentares não puderam apresentar emendas.
Como é possível se fazer uma reforma tributária nessas condições de falta de transparência, de falta de debate? E mais ainda, Paulo, nós não sabemos e não conhecemos elementos essenciais numa reforma tributária. E eu venho perguntando isso no meu Twitter desde o dia 22. Todo dia, qual é a alíquota? Qual é a alíquota? Qual é a alíquota? Ninguém responde. Como é possível a gente aprovar uma reforma tributária se sequer o governo anuncia uma previsão que seja de qual alíquota vai ser aplicável nesse imposto, para que os setores possam fazer alguma avaliação dos impactos que isso vai ter no seu setor. O professor, tem um dos grandes pensadores brasileiros que disse o seguinte: pior que tá, não fica. O Tiririca. Acho que o senhor conhece. O senhor acha que pior que tá, fica? Claro que Olha, em primeiro lugar, você acha? Porque é muito ruim o nosso sistema, cá entre nós, assim. Qualquer coisa eu acho que fizerem para simplificar o que é o nosso sistema já é algo um pouco melhor. Mas eu quero saber do senhor, pior que tá, fica? Olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Primeiro, o Tiririca, uma curiosidade. Eu tinha, quando eu era deputado federal no PL, eu tinha o número 22. Uma das razões de eu ter tido uma desavença com o Valdemar é que ele pegou o meu número, que era bom e que era tradicional, e deu pro Tiririca. Aí eu acabei saindo, e ele teve 1,5 milhão de votos. O número ajuda muito numa campanha, viu? Um número fácil, e ainda mais 22, que é muito assim, fácil. Mas, enfim, o Tiririca está dizendo que pior que tá, não fica. Eu acho que não só pode piorar, como pode piorar de uma maneira muito cruel. Porque se você tem, por exemplo, um projeto ruim e ele causa uma crise aguda, o que acontece? A estrutura política vai corrigir rapidamente esse problema, essa distorção, e atenua o problema. Isso não vai acontecer nesse projeto. Ele tem prazos de 8 anos, de 10 anos, de 20 anos. Então nós vamos viver um período de extrema incerteza. E se não der certo, vai ser um processo de morte lenta. Não é um problema que vai exigir uma providência, mas uma coisa que vai minando a capacidade do país, minando o processo produtivo do país lentamente. Agora, isso a gente vai perder o dinamismo. O Mano Ferreira é defensor da reforma. Professor, eu quero entender por quê, Maninho. Primeiro, assim, eu respeito muito o professor Marcos Sintra, grande especialista no tema. Acho que várias das críticas são muito pertinentes, e aí eu diria que é uma crítica não apenas à tramitação desse projeto, mas ao modo geral como o Arthur Lira tem gerido a Câmara dos Deputados. Porque, de fato, a tramitação normal é você criar uma comissão para debater com proporcionalidade das bancadas na participação, com a possibilidade dos deputados apresentarem emendas, fazer um processo de discussão mais transparente, onde a sociedade pode participar de uma forma mais ampla. Mas o Arthur Lira tem feito, de forma geral, ao longo da gestão dele, uma substituição das comissões especiais por grupos de trabalho que ele abre, determina, coloca lá o cronograma que sai da cabeça dele, e as coisas andam assim de uma forma que, ao meu ver, é ruim para a democracia brasileira, porque diminui a legitimidade dos temas. Isso dito, a proposta que está sendo debatida, ela parte da PEC 45, que é a proposta do deputado Baleia Rossi, que vem sendo debatida há muitos e muitos anos. Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, você coloca um projeto muito bem pensado, debatido pelos especialistas no Congresso, ele sai, é como se fosse aquelas máquinas de salsicha que sai, você bota o projeto bom de um lado, cada interesse vai puxando para o seu lado, o texto vai mudando de uma forma, como a gente está vendo, de um dia para o outro, entre minutos muda o texto, isso dificulta o debate, inclusive tem várias coisas que pioram o projeto em relação ao projeto original. Inclusive já vi o professor Marcos Sintra elogiando o projeto original. Mas o meu ponto é que, infelizmente, essa é a situação da política brasileira hoje. Se a gente quer fazer uma reforma, infelizmente, mas a forma como Mano, eu tô vendo a oposição meio perdida em relação a essa reforma tributária. Por quê? Porque é um assunto que está há 30 anos sendo debatido. Um assunto está sendo 30 anos debatido, qualquer um que chegue e fale, eu vou resolver, vai ter o apoio.
certo? Como é que... Eu queria levantar uma pergunta para o professor, porque hoje um dos grandes problemas do nosso sistema tributário é o tamanho do contencioso, que é o quê? Como é muito complexo o sistema, as empresas e o governo, a Receita Federal, não entram em acordo sobre qual deve ser o imposto pago. Isso gera processos na justiça. Tem um dado de que em 2019 tinha o equivalente ao contencioso tributário, era de vários trilhões, equivalia a 75% do PIB do Brasil parado na justiça por processos de discussão de tributo. Sim. E tem um estudo do INSPER que diz que 95% da origem desses problemas seria resolvido com a adoção do IVA, o que seria um grande respiro para a economia brasileira. Eu queria ouvir uma pergunta bem longa a sua, do professor sobre isso. Bem longa. A pergunta é longa, mas a resposta é muito curta. Todo esse contencioso foi gerado por o quê? Por 2 IVAs que existem no Brasil, que é o ICMS e o PIS/COFINS não cumulativo. O IPI também, mas o IPI não tem muito contencioso, não. Então, veja, o IVA que foi implantado no Brasil, primeiro em 65 e depois reformado em 88, era o estado da arte naquele momento, era o IVA moderno. Agora, o processo acabou levando a uma entropia do imposto, ele foi sendo deformado paulatinamente e chegou a isso, né? Então, vejam, não é uma questão de tributo que leva ao contencioso, é a forma como ele é administrado, é a forma como ele é gerido que leva a um grande contencioso. Aliás, se a questão do contencioso é um critério importante para a escolha de um imposto, o melhor imposto que existe é um imposto sobre movimentação financeira, a famigerada CPMF, que lá atrás foi vilipendiada, foi mal usada, mas ela não gerou um único caso de litígio grave e nem tem custo de aplicabilidade, mas está fora desse debate, não é? Agora, o grande problema que eu vejo é que a discussão desse processo, Paulo, desse projeto, está sendo feita de maneira muito irresponsável. Não é só ter parlamentar discutindo, não. É a sociedade que precisa olhar, fazer avaliações, apresentar os seus números. Aí chega a Abras e fala, olha, vai aumentar em 120% o preço do alimento. Chega a CNC e fala, vai aumentar em 117%. Chega o relator e diz, é fake. E por que é fake? Mostra por que é fake. Mostra o seu número. Não existe. Então, é uma guerra de narrativas. Mas nessa guerra eu acho que a oposição está perdendo. Não está conseguindo imprimir na sociedade. Perdendo isso. Totalmente. Por quê? Porque a gente sabe os mecanismos que o Arthur Lira, que assumiu pessoalmente a gestão ou a aprovação desse projeto, está utilizando. Escuta. É parte do nosso processo político? É. Mas não é digno, não é respeitoso para com o contribuinte. Então esse é o grande problema. O Daniel e a Antônia me pediram, mas antes eu queria um comentário do Adriel sobre o IVA. Por favor, Adriel, fica à vontade. Bota o grilinho aí pra tocar agora, no Fly. Ô Adriel, o que você tá achando dessa história, hein? Eu não quero pagar imposto, a gente já paga muito imposto, é IPVA, IPTU, é tudo saindo do nosso bolso. Então, eu estou do lado dos brasileiros que não querem pagar mais imposto, que não querem que aumente. Ô, Adriel, você tá vestido de pequena sereia e falando que nem o da Atene, irmão. O que é isso? Ô, Adriel... só no nosso. Deixa eu responder pelo Adriel, eu vou te salvar dessa, viu? Olha, o IVA é um bom imposto, não é ruim, não. A PEC 45 original, que o API propôs, era um bom projeto, mas era um bom projeto que eu ensinava na minha sala de aula. É um projeto acadêmico. O papel é maravilhoso. Agora, quando você vai do outro lado do balcão, quando você se torna secretário da Receita, como eu fui, quando você vai para o parlamento, você vê que o processo político é importante. Reforma tributária não é um algoritmo, como os economistas gostam de fazer, não. É um processo cultural, político, institucional. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, o projeto da PEC 45, originalmente,
é razoável, é um tributo importante, é um tributo que o mundo inteiro usa com razoável sucesso, ainda que eu tenha alguma crítica com relação à evolução, é um imposto em processo de envelhecimento muito rápido, mas ele se aplica ao Brasil. O que acontece é que é um tributo de laboratório, é um modelo de laboratório, e quando se busca aplicá-lo na realidade, acabam criando esses monstrengos, onde o relator aceita qualquer coisa para conseguir um voto na Câmara dos Deputados. O projeto tem hoje penduricalhos de todo tipo, eu chamo um projeto árvore de Natal, qualquer coisa ele pendura nisso aí. Resultado, a alíquota que se previa originalmente de 25%, vai ser mais de 30%. E isso quem vai pagar é o consumidor brasileiro. Vai haver aumento de preço de todos os produtos. Mesmo aqueles que se dizem beneficiados vão ter aumento. Eu tenho estimativas que mostram isso. Então... Aí chega a coisa e fala, não, é fake. Mas então mostra onde eu estou errado e qual é o número real. Deixa eu passar a palavra para a Antônia e em seguida o Dani. Vamos lá, Antoninha. Bom dia, professor. Eu sei que a gente está aqui, né, falando de siglas, nomenclaturas. Eu gosto sempre de puxar a conversa para o povão. E o senhor me corrija, professor, se eu estiver errada. Tudo isso que eu ouvi aqui, resume-se. O que estão fazendo é uma patifaria com o povo. Eu vi ali uma parlamentar gritando que há meia hora atrás saiu 100 e tantas páginas de uma nova história que está para ser julgada no fim do dia. Estamos falando de uma reforma tributária que vai perdurar por anos. Ou seja, o país vai responder por isso por anos. O meu filho, que tem 7 anos, ele vai estar com 27 anos pagando esta conta. Eu estou certa ou eu estou errada? Então eu quero trazer essa conversa para o povo, para as pessoas que estão na rua agora nos ouvindo e que não estão entendendo, né, essa tanta de siglas, de nomenclaturas. Resumindo a ópera, o Arthur Lira, essas 120 páginas que surgiram agora e que vão surgir daqui a pouco, é um projeto para ferrar o Brasil para os próximos anos. Eu estou certa ou eu estou errada, professor? Olha, eu acho que, de certa parte, você está correta. Mas eles estão jurando de pé juntos que não haverá aumento de carga tributária. Ou seja, o total arrecadado não vai aumentar. Vamos acreditar nessa promessa. Vamos acreditar. Só que o que vai acontecer é que mesmo o volume global sendo constante, vai haver um deslocamento de carga tributária muito grande. De área para área. De um setor para outro setor, favorecendo alguns e prejudicando muito outros. Todos os setores brasileiros que têm uma alta intensividade de mão de obra vão ter uma elevação de carga tributária. Serviços, mesmo a indústria que utiliza muita mão de obra. Então, a gente pensa que serviço é cabeleireiro, manicure. Não é, não. Serviço é um elemento fundamental, emprega 60% da mão de obra do Brasil. É TI, é logística, é projeto, é engenharia, é transporte. Tudo isso é serviço e isso vai ter um aumento de carga tributária muito grande. Isso vai desarranjar, Paulo, todo o sistema tributário. Nós podemos ter rearranjos muito indesejáveis na economia, inclusive com impacto no emprego, porque são os setores que mais utilizam mão de obra que vão ser os mais afetados por essa reforma. Já está aprovada, Dani, praticamente? Nessa altura do campeonato, né, a gente está num sistema político hoje, Paulo, em que você basicamente tem uma estrutura em que os parlamentares, em boa parte, chegam em Brasília e muitas vezes comprando votos, chegam lá em Brasília e vendem seus votos para o governo. Então hoje a base que o governo deve ter para aprovação desse projeto vai ser bastante grande, mas eu acho que é importante também a gente salientar que tem pontos positivos o projeto. Claro que tem problemas muito grandes. A questão do Conselho Federativo é muito severo, porque todos os impostos estaduais e municipais vão se juntar num IVA único e esse Conselho Federativo, que ninguém sabe direito o que é, qual vai ser a governança disso, quanto peso cada estado vai ter e qual que vai ser a responsabilidade futura do Poder Legislativo
para legislar sobre questões tributárias a nível estadual e municipal, o que é super importante, né? Qual que vai ser o papel da Assembleia Legislativas Estaduais, das câmaras de vereadores ao redor do país para falar sobre temas tributários, né? Praticamente vai existir um grande apagão de temas tributários que esses legisladores podem lidar. E isso é um problema muito sério, porque mexe na maneira como a gente estruturou a federação, a nossa federação brasileira. Então, é um projeto cheio de problemas, né? A forma como tem sido tramitado é desastrosa, porque eu, lá como deputado estadual, aprovei uma mini reforma tributária, que é o ICMS educacional, que muda os critérios de repasse desse imposto estadual para os municípios, passando a valer um desempenho em educação. Para aprovar esse projeto, foram mais de 2 anos de discussão em cima de planilha. São gigabytes e gigabytes de planilha, de exercícios, de estudos, porque você de projeções. CDF, Dani. Mas assim, a questão é a seguinte... A gente está numa situação em que não existe vida inteligente na Câmara dos Deputados para exigir sequer uma planilha com números que mostre qual que vai ser a alíquota. Ninguém sabe qual vai ser a alíquota. Ninguém sabe quais foram os estudos, quais são os números que estão sendo discutidos. O que se diz é que a discussão da alíquota não vai ficar na Constituição, vai ser jogada para uma discussão de uma lei posterior. De uma lei posterior, é inadmissível isso, porque já era muito possível discutir com esse projeto em cima de números e em cima de dados. Então, mas enfim... a lei posterior vai ter a tramitação. Não, mas espera um pouco. Não, mas por quem? PEC, isso pode vir nesse Conselho Federativo. Uma PEC sempre exige lei complementar para regulamentar. Agora, o que é que a boa prática parlamentar faz? Apresenta a PEC e uma minuta da lei complementar, para que você possa ter uma ideia do que vai acontecer. Caso contrário, você está assinando um cheque em branco. Então, hoje, o projeto promete, por exemplo, que educação e saúde vão ter a metade da alíquota. Isso. Lei complementar vai dizer, mas quem garante que ela vai cumprir esse quesito? Mais ainda, saúde e educação, eles não serão beneficiados como setores, mas produtos desse setor de saúde e educação. Haverá uma lista positiva daqueles que serão beneficiados. Que lista é essa? Remédio vai estar na lista ou não? Hospital vai estar ou não? Clínica vai estar ou não? Tiro no escuro. Isso. Tiro no escuro. Deixa eu só interromper rapidamente a nossa discussão aqui. Teve uma disciplina... Pelo menos vai ter uma turma, lista. Hoje não tem. Eu preciso só dar uma notícia. Que se apresente a lista para que a gente possa apreciar.